Hoje eu quero compartilhar uma história com B sobre meu inverno nas profundezas do Yukon, Canadá, com meu avô, e as coisas estranhas que aconteceram durante aqueles meses escuros e congelados. Nota rápida: essa história é um pouco longa. Cerca de 3 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, decidi que queria tirar um ano sabático antes de ir para a universidade. Me procurar, se preferir chamar assim. Bem, acontece que meu pai decidiu que essa seria uma ótima oportunidade. Veja bem, meu avô, chamado Dana, estava tentando me levar para sua casa de campo há alguns anos, para aprender um pouco sobre mim e minha herança. Agora, meu avô é o filho da mãe mais durão que já vi na vida. Um exemplo. Quando eu tinha 15 anos, minha família me levou para esquiar em Jasper e meu avô foi junto. Durante a viagem, bateu em um tronco caído que estava levemente coberto de neve e foi direto de cara numa árvore. Abriu o lábio até a bochecha. Quando o alcançamos e começamos a surtar e falar em chamar uma ambulância, ele apenas se levantou calmamente, e nos disse, enquanto seu lábio estava aberto o suficiente para ver seus dentes, que ia ficar tudo bem e que ele ia voltar para o chalé para se consertar. Acontece que ele foi esquiando todo o caminho de volta, pegou uma agulha de costura e um pouco de linha de pesca e costurou o próprio rosto no espelho do banheiro. 1 hora depois, ele estava de volta nas encostas como se nada tivesse acontecido. Ele ainda tem a cicatriz. Ele é um sueco, um cara enorme, com cerca de 1,98, e bem musculoso, apesar de estar na casa dos 60. Ele é um cara bem quieto e meio excêntrico. Ele mora sozinho no meio de um inferno congelado em uma época da vida em que a maioria estaria aposentada, então, imagine só. A principal razão pela qual eu não tinha ido com ele antes era porque minha mãe estava com medo de eu ir morar com meu parente louco, por muito tempo, apesar da afirmação do meu pai de que eu seria bem cuidado e tinha idade suficiente para me defender. Esse ano seria diferente. Por meio de algum esforço enorme de coerção, provavelmente envolvendo o fato de que eu iria me mudar em breve, me deram permissão para ir com ele. Minha família mora em Alberta e meu avô no noroeste de Yukon, depois da mina de Minto, se alguém aqui conhece a área. Foi combinado que eu pegaria um avião e depois me encontraria com meu avô, que nos levaria até a casa. Após o pouso, fui recebido com a visão do meu avô parado cerca de um pé acima do resto da multidão, olhando para a frente, esperando por mim. Fizemos uma rápida saudação e em pouco tempo entramos em sua caminhonete e estávamos fazendo trilhas em direção a lugares onde nenhuma estrada vai. Nós dirigimos por algumas horas, sem muita conversa entre nós, embora isso fosse bem normal para ele, e finalmente chegamos ao que parecia ser pouco mais do que um terreno nevado perto da linha das árvores e longe da estrada. Então, onde que fica a sua cabana? Eu não vi no caminho. Eu perguntei a ele. Ele se virou para mim e sorriu. Uns 3 dias de caminhada, por ali. Ele apontou para as árvores. E assim começou o primeiro dia da minha aventura, e com mochilas nas costas e neve até as panturrilhas, começamos a caminhar. O primeiro dia foi bem normal. Coisa que não ia durar muito. Ao longo do caminho, ele apontava pegadas de animais e plantas diferentes, me dando um resumo básico de sobrevivência na natureza. Bem, eu tinha sido criado em uma pequena área fora da também pequena cidade de Athabasca, então eu não era estranho à natureza, mas mesmo assim o conhecimento do meu avô sobre a natureza parecia quase enciclopédico. De qualquer forma, o primeiro dia chegou ao fim quando o sol estava baixo no céu e a neve brilhava no crepúsculo, uma bela vista, se é que eu já tinha visto uma. Acendemos uma fogueira, colocamos uma lata de feijão e alguns vegetais para cozinhar e aproveitamos o momento. Dormi muito bem, dado o clima de -20. Na véspera do segundo dia, acordei sacudido, e ele me disse para começar a andar. Não vamos passar mais noites aqui do que o necessário, só vai ficar mais frio e essas florestas são perigosas. Reunindo o que eu tinha, pouco mais que um saco de dormir, roupas, algumas provisões e 2 facas, partimos novamente. Agora, deixa eu dizer. Não há nada mais cansativo do que empurrar neve até a virilha no meio da floresta por horas e horas. Gosto de pensar que estou em boa forma, mas quando paramos para uma pausa, umas 4 horas depois, eu estava quase morrendo.
Meu avô, é claro, não pareceu se abalar com isso. Foi nessa época que comecei a notar algumas coisas. Para qualquer um que tenha vivido perto ou passado muito tempo na floresta, você sabe que é um lugar bem animado. Muito barulho e coisas se movendo por aí. Não aqui. No inverno, tudo fica parado e quieto, uma sensação estranha. Aquilo que você ouviu a vida inteira, que se as coisas ficarem quietas na floresta, algo ruim está próximo. A inquietação foi compensada um pouco pelo fato de eu ainda estar tentando impedir meus pulmões de explodirem e pelo comportamento calmo e indiferente do meu avô. Logo depois partimos novamente. Depois de mais algumas horas de caminhada, notei uma pequena caverna estranha descendo a colina em que estávamos. A abertura tinha enormes pontas de gelo pendurados na frente e alguns ossos podiam ser vistos espalhados pela área. Virei para meu avô e perguntei, apontando para ela: devemos nos preocupar com isso? Assim, ele parou e olhou para ela por alguns momentos antes de continuar andando, dizendo com indiferença: não, contanto que nos afastemos um pouco antes do anoitecer, não tem problema. Quando finalmente nos acomodamos para a noite, tive certeza de que iria apagar antes de deitar, mas sem nem olhar, ele me disse para esperar. Ele ia pegar lenha e preparar o jantar. Sentado sob uma árvore, observei ele indo embora, deixando-me sozinho na luz do dia que decrescia. Sentado ali, ouvindo o som do meu avô caminhando cada vez mais para longe, não pude deixar de notar o quão estranhamente sufocante a floresta era. Agora eu já tinha passado dias acampando antes, às vezes com amigos e outras vezes sozinho, mas isso parecia diferente. Talvez fosse o silêncio, mas o simples ato de virar a cabeça para o lado parecia ecoar através das árvores. Talvez fosse a maneira como a mata, carregada de neve, parecia se misturar à escuridão crescente, formando formas estranhas e escuras na luz fraca. Seja lá o que fosse, comecei a ficar nervoso, aquele tipo de desconforto que surge quando você sente que está sendo observado, mesmo que pense que está sozinho. Antes que minha mente começasse a perambular por essas estradas escuras de pensamento, meu avô voltou pisando forte pela linha das árvores, com um monte de galhos quebrados debaixo do braço. Ele começou a me mostrar como fazer uma fogueira sem fósforos ou isqueiro. Ele é antiquado assim mesmo. E logo tínhamos uma pequena fogueira. Só quando o calor do fogo me atingiu é que percebi o quão frio estava, minhas mãos estavam duras e sentia leves calafrios. Devemos chegar à cabana por volta dessa hora amanhã se continuarmos nesse ritmo. Antes de prosseguirmos, quero que você entenda uma coisa. As coisas são diferentes aqui, e se eu disser para você fazer algo, quero que você ouça, entendeu? Eu concordei e disse a ele que meu pai tinha me contado tudo antes de eu ir embora. Ah! O que ele te contou? Só para ouvir o que você diz, e para me cuidar, respondi, sem saber aonde ele queria chegar com isso. Ah, tudo bem então. Ele não disse nada pelo resto da noite e eu estava cansado demais para perguntar. Apesar da minha exaustão, acabou que fiquei acordado por um bom tempo, olhando para o céu e ouvindo o suave som do fogo. Eu realmente não sei porquê, eu não deveria ter tido problemas para dormir depois do dia de caminhada, apesar do frio, mas, independentemente disso, me vi incapaz de dormir mesmo depois que a lua nasceu e brilhou sobre a área. Foi por volta dessa hora que ouvi algo na floresta, como uma espécie de sussurro. No começo, imaginei que fosse apenas o vento, mas olhando para as copas das árvores, elas não estavam se movendo. Escutei com mais atenção, mas não consegui entender o que estava sendo dito, era muito fraco. Sentei e olhei ao redor para ver se havia algo ali ou se talvez meu avô estivesse resmungando durante o sono, mas quando tentei ouvir novamente, estava silencioso. Imaginei que fosse apenas algo na brisa e deitei novamente, e o sono veio logo depois. Fui acordado mais uma vez pelo meu avô Dana, quando o sol começava a se arrastar lentamente sobre as montanhas distantes. Enquanto juntávamos nossos equipamentos, ele me perguntou se eu tinha dormido bem, eu disse que levaria um tempo para me acostumar com o frio, mas, de resto, estava tudo bem. Ele apenas olhou para mim por um momento antes de falar qualquer coisa e por sua mochila nas costas. Mais uma vez partimos, mais fundo na natureza. O terceiro dia passou sem incidentes.
Foi somente depois de mais horas de trilhas tediosas e exaustivas que finalmente avistamos casa do meu avô. Construída bem contra a face de um penhasco, sem janelas, apenas com enormes troncos ao redor. Uma pequena chaminé erguia-se do telhado, fácil de localizar, já que as árvores haviam sido removidas em um raio de cerca de 20 metros ao redor da cabana, substituídas por inúmeras pequenas estacas de madeira colocadas em intervalos variados. Conforme nos aproximamos, percebi que eram, na verdade, postes de cerca. Arame farpado estava amarrado entre eles, e de vez em quando, havia um poste muito mais alto, colocado um pouco mais longe da cerca. Na penumbra, não consegui ver nada muito bem, embora estivesse curioso para saber por que eles estavam lá. Seja qual for o motivo, eu não estava com vontade de jogar 20 perguntas, eu só queria entrar e dormir em um lugar quente. Antes que pudéssemos entrar, no entanto, parecia que havia algumas coisas a serem feitas. Meu avô levantou um dos postes do chão, permitindo que entrássemos, e me disse para colocá-lo de volta e me certificar de que não cairia. Ele iria abrir a porta. Não demorou muito, a neve ao redor da cabana era muito menor do que na área ao redor, tornando a caminhada mais fácil. Depois que terminei, dei a volta na lateral da cabana e encontrei meu avô cuidadosamente retirando várias pequenas coisas metálicas penduradas sobre a porta. Eu podia vê-las brilhando na pouca luz do dia que restava, mas não conseguia entender o que exatamente elas eram. Mais uma vez, eu estava cansado demais para realmente me importar e apenas entrei atrás do meu avô assim que ele terminou de retirar a última. Aquela cama ali é sua. Ele disse, apontando para um canto do quarto. Sem muito mais, porém, caminhei até lá e fui dormir. Eu realmente deveria ter aproveitado mais, pois esta era a última boa noite de sono que eu teria por um tempo. Acordei na manhã seguinte em um quarto quase escuro. Uma vela estava colocada na mesa no meio do chalé, dando luz suficiente para eu descobrir onde ficava a porta. Abrindo e saindo, fui recebido por um sol brilhante do meio do dia. No quintal, um pouco mais abaixo, vi o Dana terminar de limpar o excesso de neve do terreno. Estava baixo o suficiente para que eu pudesse realmente ver o chão e alguns metros além da cerca a neve subia como um pequeno muro ao nosso redor. A luz, assim como algo em torno de 14 horas de sono, me permitiu realmente fazer um balanço da área ao meu redor. Agora eu podia ver que os postes altos da noite anterior tinham sido cortados para que apenas o cerne claro permanecesse. Esculpidos em cada um deles estavam palavras, milhares delas todas bem compactadas e variando de arranhões perfeitos a quase indecifráveis. Lendo, realmente não parecia haver rima ou razão para o que estava escrito, a maioria eram apenas palavras aleatórias, a maioria em sueco e algumas em norueguês. Não sou fluente, mas aprendi um pouco ao longo dos anos. Acho que o Dana notou que eu estava olhando para ele enquanto ele começava a se aproximar. O que é isso? Fiz um gesto para os outros postes de natureza semelhante ao redor do quintal. Eles faziam parte de um ordvag, ou, traduzindo, muro de palavras. Ajuda a manter as coisas calmas à noite. Eu não ficaria olhando para eles por muito tempo se fosse você, não vai fazer muito bem para sua cabeça. Caso ainda não tenha ficado um pouco aparente, meu avô era um cara estranho, ele nunca gostou de ficar em cidades ou casas normais e quase sempre carregava essas pequenas runas e amuletos em cordas. Eu sempre achei isso legal e quando eu era mais novo eu costumava perguntar o que elas significavam e eu ouvia as histórias por horas. Minha mãe sempre teve um problema com ele visitando. Eu já ouvi ela falando com meu pai para não deixar que o Dana enchesse minha cabeça com, aspas, aquelas maluquices, em mais de uma ocasião. Mas ele frequentemente ignorava e dizia algo como, é bom para ele aprender um pouco sobre a cultura do pai. O ponto é que foi só depois que eu realmente comecei a dar uma olhada na cabana e no muro das palavras que essas coisas começaram a entrar na minha cabeça. Ele era definitivamente um pouco estranho às vezes. No primeiro dia em que saímos para cortar algumas árvores para lenha e ele apontava muito especificamente quais árvores iríamos cortar, mas somente depois de pressionar o ouvido nelas e ouvir para ver se estava, sem marcas. Quando perguntei o que ele queria dizer com isso, ele disse que algumas árvores eram especiais para a floresta e não deveríamos tocá-las, caso contrário, o Tontenissar ficaria bravo, e nós realmente não queríamos isso.
Para quem não sabe, Tontenissar faz parte do folclore escandinavo. Eles basicamente parecem gnomos de jardim e agem que nem o Papai Noel. Pelo menos é assim que são retratados atualmente. Quando eu era criança, meu avô me contava sobre esses monstrinhos, sobre como eles mastigavam as portas e janelas das pessoas para entrar nas casas à noite e sussurrar coisas para a pessoa adormecida. As pessoas às vezes ficavam loucas, vagando pela floresta ou reclamando em balbúcios incoerentes. Outras vezes eles eram meio diferentes. De qualquer forma, eles eram pequenos carinhas esquisitos, mas parei de acreditar nas histórias junto do Papai Noel. O Dana não é conhecido por seu senso de humor, então ouvir ele dizendo isso foi mais do que um pouco estranho. Eu meio que ri sem jeito e ele olhou para mim e disse: Acha que eu tô brincando? Continua assim e você não vai ver o verão. Aquilo me calou bem rápido. Eu ainda não tinha comprado muito as histórias, mas ainda assim me certifiquei de não bater nas árvores que ele disse que estavam marcadas. Terminamos de carregar os trenóis que trouxemos conosco e naquele momento Dana disse: Vamos por aqui, quero mostrar uma coisa a você antes de voltarmos. Seguindo, pareceu-me que estávamos fazendo um arco comprido em vez de voltar direto, mas eu não ia discutir. Enquanto caminhávamos, notei que não havia pegadas de animais, nenhuma. Mesmo no caminho para a cabana, pelo menos vi algumas pegadas de coelhos ou alces e coisas do tipo. Quando perguntei por que não havíamos encontrado nenhuma, apesar de estarmos tão longe na floresta, ele me disse que eles não gostam daqui. Sabem ficar longe. Por quê? Perguntei de volta. Essas matas não são seguras para muita gente depois do anoitecer, muito menos para os bichos. Depois de caminhar um pouco mais, chegamos a um ponto alto na borda da parte da floresta em que estávamos. O Dana apontou para além da linha de árvores agora esparsa, o que havia além dela eram as vastas subidas e descidas nevadas da natureza selvagem e indomável, e sinceramente, era uma das coisas mais bonitas que eu já tinha visto. Havia uma árvore tombada e ele fez sinal para que eu me sentasse nela. Por um tempo, apenas ficamos ali sentados, apreciando a vista até que ele suspirou. Agora, eu sei que isso tudo vai ser novidade para você por um tempo, mas acho que você devia saber. As coisas são diferentes aqui. Preciso que você confie em mim quando eu te digo algo, senão isso pode nos matar, entendeu? Eu disse que sim. Pensei que ele tinha levado a sério minha reação quando ele falou sobre o Tontenissar. Ele pode ser estranho, mas tem boas intenções, então imaginei que faria a vontade dele tornaria as coisas mais fáceis para nós dois. Isso seria uma péssima ideia. Quando voltamos e terminamos de empilhar a lenha, Dana separou mais de nossas provisões escassas, e enquanto cozinhávamos, ele disse que amanhã precisaríamos ir caçar. Se pegássemos alguma coisa, ele me mostraria como preparar um animal corretamente. Comemos e nos acomodamos para a noite, mas enquanto nos acomodávamos, ele me disse que se eu acordasse à noite para usar o banheiro que fica do lado da cabana, eu deveria sempre levar uma vela, não importa o quão brilhante a lua estivesse e que, se ela se apagasse, eu deveria voltar para dentro imediatamente. Com isso, ele colocou uma coisa pequena pendurada na porta. Imagem relacionada. Quando perguntei a ele sobre a coisa na porta, ele me disse que estava lá para confundir qualquer coisa que estivesse tentando entrar. Mais tarde, durante aquele inverno, descobri que era uma runa para ilusões ou coisa do tipo. Acho que a ideia é que ajudaria a tornar mais difícil dizer o que havia dentro da cabana se algo entrasse pela porta. Nos dias seguintes, saímos para caçar, e nas primeiras vezes não pegamos nada. Não ajudou porque precisávamos nos afastar bastante da cabana antes de ver sinais de vida animal e o Dana sempre insistia que voltássemos antes do anoitecer. Além disso, ele nunca trazia uma arma, apenas um arco e algumas flechas. Sei que a caça com arco é uma prática bastante comum, mas, dado que os ursos vagavam por essas florestas, imaginei que seria legal ter algo com um pouco mais de potência. Quando mencionei isso a ele, ele disse que causaria mais problemas do que evitaria. Por fim, conseguimos pegar um cervo, e era um bom cervo, com carne suficiente para ficarmos bem por um tempo. Jogamos no trenó e começamos a arrastá-lo de volta para casa. Mais horas se passaram antes de voltarmos para a cabana e algo bem interessante estava nos esperando lá. Corvos.
Normalmente isso não pareceria tão estranho, mas quando não vi sinais de vida, exceto as árvores nesta área por quase uma semana, pareceu um pouco estranho. Dana enrijeceu quando percebeu também. Quando perguntei a ele sobre isso, ele me disse: Larga o trenó e vem comigo, vamos precisar acabar com isso rápido. Não tenho certeza para onde isso estava indo, mas me lembrei da nossa conversa anterior e imaginei que seria melhor apenas seguir em frente. Nós circulamos ao redor da cabana, os corvos sentados no telhado nos observando o caminho todo. Deitada em um pequeno monte de neve na frente da porta estava uma cabeça de coelho, apenas a cabeça, bem cortada. A neve ainda estava vermelha brilhante, então devia estar bem fresca. Também havia um pequeno entalhe na neve que levava até ela, o que fazia parecer que tinha sido jogada aqui. Bem, poderia ser pior. Nós realmente não precisávamos da cabeça de qualquer maneira. Quando perguntei sobre o que ele estava falando, ele me disse: É justo devolver um presente com outro. Leva isso para dentro e me encontra perto da cabana do açougue. Era um pouco mais longe depois do tal do muro a alguns metros da linha das árvores. Naquela noite, nós cortamos o cervo e quando terminamos, meu avô pegou a cabeça, chifres e tudo, e andou um pouco para dentro da floresta antes de gentilmente colocar no chão e voltar. Nós trouxemos o resto da carne para a cabana e o Dana tirou a cabeça do coelho da mesa onde eu a tinha colocado. Naquela noite, nós comemos ensopado de coelho e batatas. Quando eu perguntei por que nós íamos comer algo que encontramos ali, ele me disse que seria rude simplesmente jogar fora e que não era sensato insultar os vizinhos. Tem mais gente aqui? Eu pensei que você morasse sozinho. Sozinho? Não, eu só não moro perto das pessoas. Quem são seus vizinhos? Eu pensei que já tinha te contado. Os Tontenissar moram por aqui. Eu realmente não tinha uma boa resposta para isso. Na manhã seguinte, quando saímos para verificar a cerca como estava se tornando rotina, saí para ver o local onde ele colocou a cabeça. Não havia nada lá, nem mesmo um pouco de sangue. As semanas seguintes passaram em relativa paz. Nós coletávamos lenha de vez em quando, íamos pescar no gelo ocasionalmente, e todas as manhãs limpávamos a neve da cabana. A temperatura continuou a cair conforme o solstício de inverno se aproximava, com os dias já curtos se tornando escassas horas de crepúsculo quase perpétuo. Você pensaria que ficaria entediante ver o mesmo pôr do sol durante a maior parte do dia, mas você estaria errado, ele conseguia ser de tirar o fôlego todas as vezes. Eu provavelmente teria ficado ali olhando para ele o dia todo se não fosse chamado pelo Dana. As coisas provavelmente teriam continuado da mesma forma se eu não tivesse estragado tudo uma noite. Era algo em torno de meados de dezembro, você começa a perder a noção dos dias lá fora, especialmente quando eles são quase todos noite. Nós estávamos indo pescar no gelo novamente. Saímos cedo, pois o sol estava apenas aparecendo sobre a distante cordilheira, e caminhamos por cerca de 1 hora até chegarmos a um pequeno lago congelado. Começamos como sempre, verificando a espessura do gelo e abrindo um buraco, etc. Depois de apenas alguns minutos, ouvimos o estalar de galhos atrás de nós. Nós dois paramos e olhamos por alguns momentos antes que meu avô dissesse que estava tudo bem, embora eu pudesse dizer que ele estava incomodado, de vez em quando ele olhava para trás e examinava as árvores. Não estávamos tendo muita sorte com os peixes e estávamos prestes a encerrar o dia quando recebi um puxão na minha linha. Puxei uma grande truta e pensei que isso era ótimo, não tínhamos peixe há um tempo. Quando me virei para ver se meu avô tinha notado, estava apenas olhando para ela. Um pouco confuso, dei outra olhada e vi que havia alguns cortes enormes, com pequenas indentações cortando as escamas cinzentas. Joga de volta, isso não é nosso. Ok então. Fiquei um pouco nervoso com isso, embora não tenha acontecido muita coisa durante meu tempo aqui. Pelo menos consegui entender que quando Dana ficava estranha assim, era melhor não discutir. Joguei o peixe de volta no lago e começamos a fazer trilhas de volta para a cabana. Ao longo do caminho, notei que as árvores perto do lago, aquelas de onde ouvimos o barulho, tinham cortes enormes. Não como um machado ou garras de urso, mas como vários pequenos pedaços arrancados e jogados ao redor.
Perguntei o que era isso e Dana começou a andar mais rápido e disse que não deveríamos voltar aqui, que não seria seguro. Uma das minhas tarefas mais frequentes era sair e garantir que os postes da muralha de palavras ainda estivessem seguros no chão. Das muitas coisas que meu avô era metódico em manter em ordem, o muro das palavras só ficava atrás dos nossos estoques de comida. Isso envolvia principalmente sair e dar um empurrão forte, e se houvesse alguma mudança eu precisava martelar e compactar a neve mais apertada ao redor do fundo até que eu não conseguisse mais fazer-se mover. De qualquer forma, naquela noite ele insistiu que passássemos por todos eles novamente antes de dormir e então saímos depois de terminar nosso jantar, que era principalmente cervo. Você ficaria surpreso com o tempo que um único cervo pode durar. Ele ficou com uma ponta do quintal e eu a outra. Estava ficando muito frio lá fora, onde qualquer pele nua começava a arder. Uma cobertura de nuvens havia varrido a terra, não havia estrelas nem lua esta noite e o sol havia mergulhado abaixo do horizonte deixando tudo preto e cinza. Estava quieto de novo, como na nossa caminhada até aqui, onde cada pequeno movimento que você fazia soava como um terremoto. Um pouco mais longe, eu podia ouvir meu avô trabalhando, o movimento de casaco e a neve sendo pressionada sob os pés. Eu tinha checado cerca de 3 postes quando encontrei um que estava um pouco solto, que endireitei e peguei a marreta que usamos para cravar de volta no chão. Eu o levantei e me preparava para bater no poste, estremecendo, porque eu sabia que no silêncio sufocante da floresta isso seria muito alto. Mas quando eu estava prestes a bater, ouvi algo, como um murmúrio silencioso. Por reflexo, eu me virei enquanto estava abaixando o martelo e bati no poste com um golpe de raspão, tirando-o do centro. Girando, tentei ouvir novamente, pensando que talvez fosse minha imaginação, pois a floresta muitas vezes faz você pensar que está ouvindo coisas que não estão lá. Depois de alguns segundos sem nada e imaginando que era só eu imaginando ou ouvindo Dana dizendo algo para si mesmo, virei para começar a consertar o poste novamente, mas assim que coloquei minhas costas para as árvores, ouvi novamente. Parecia tão baixo que não consegui entender o que estava sendo dito, mas tenho certeza de que era alguém sussurrando, rapidamente em um tom de assobio. Eu realmente estava começando a surtar agora. Comecei a caminhar lentamente em direção à cabana, de costas para ela e para a face do penhasco enquanto examinava as árvores procurando de onde vinha. O barulho não parecia ter uma direção, era como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, ainda silencioso e indiscernível, mas muito presente. Enquanto estava em pânico, combinado com o cansaço e o frio, coloquei na cabeça que se eu jogasse algo na floresta, isso poderia assustar quem estivesse lá. Alcançando a pilha de lenha que tínhamos do lado de fora, peguei um pequeno tronco e joguei na linha das árvores e comecei a gritar, para quem quer que estivesse lá, que precisava sair. Meu avô vem correndo. Fulano. O que você tá fazendo? Eu disse a ele que ouvi alguém falando por perto e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa as árvores perto de onde eu joguei o tronco começaram a tremer e eu pude ouvir galhos quebrando. Entra agora. Ele disse, sem tirar os olhos das árvores e então nós dois voltamos correndo para dentro da cabana, e quando fechamos a porta a maioria das árvores começou a tremer, a quietude outrora opressiva da floresta foi substituída por algo parecido com um furacão. Naquela noite nenhum de nós dormiu, nós apenas ficamos olhando para a porta, meu avô segurando sua faca de caça. Durante a noite o som não diminuiu, era tão alto e violento que pensei que as árvores deviam ter sido quebradas ao meio. De vez em quando ouvíamos coisas batendo na parede da cabana, estalos e ruídos de rasgos de todas as direções. Eu disse a mim mesmo que eram apenas galhos e coisas do tipo batendo na parede, que era apenas uma tempestade ruim. Cerca de 1 hora antes do amanhecer as coisas começaram a se acalmar e logo meu avô se levantou e foi para fora. Eu o ouvi começar a xingar, então corri atrás dele e vi o que tinha sido feito. As paredes externas da cabana estavam cobertas, cada centímetro de cima a baixo, com palavras, violentamente cortadas na madeira. Pedaços foram arrancados dos cantos e da porta, a cerca estava em ruínas. Parte do arame farpado foi atirado nas copas das árvores e muitos dos postes foram quebrados em lascas. Depois de uma série de xingamentos que eu mal conseguia entender, ele começou a se acalmar. Nunca mais faça algo assim, nunca mais. Vamos, precisamos consertar a cerca antes do anoitecer.
E assim ele começou a juntar as cercas quebradas. Nesse ponto, eu tinha parado de pensar que meu avô era um pouco desequilibrado e tinha começado a levar o folclore a sério, até pensar que ele era o homem mais são da terra. Eu o ajudei a pegar os restos espalhados da cerca, de vez em quando encontrávamos pequenos pedaços de tecido ou cabelo presos nas farpas, eu não queria perguntar o porquê. Estávamos indo bem no conserto do arame farpado, mas eu ainda estava preocupado, porque a maioria dos postes que compunham o muro das palavras estavam quebrados ou faltando. Quando perguntei sobre isso, ele disse que eles não iriam gostar, mas esperava que tenham feito isso apenas como um aviso, e que amanhã iremos caçar e trazer algo para eles, um agradecimento por não nos matarem ontem à noite. Assim que o sol começou a se pôr novamente, nessa época do ano, havia apenas cerca de 6 horas de luz do dia, o que dificultava fazer muita coisa. Mas conseguimos colocar o arame farpado de volta em um semicírculo irregular ao redor da cabana. Dado o dano que havia sido feito na noite anterior, perguntei o quanto o arame farpado realmente era bom e ele me disse que isso não os impede, mas os atrasa, pois suas barbas e chapéus ficam presos nele e eles têm dificuldade para se soltarem. Eu não sabia se era uma piada ou não, mas naquele momento eu estava quase pronto para acreditar em qualquer coisa. Mal sabia eu que ainda não tinha visto nada. O problema era que quando aquilo aconteceu era quase 21 de dezembro e isso significa que o frio estava quase insuportável, e havia tão pouca luz do dia que quando chegamos à parte da natureza onde os animais vagavam normalmente, era quase hora de começar a voltar. No primeiro dia em que saímos e procuramos por sinais de animais que pudéssemos capturar, não vimos nenhum esquilo sequer. Naquela noite o vento estava uivando novamente, o rangido da cabana chegaria ao ponto em que eu pensava que ela desabaria sobre nós e o tempo todo eu olhava para as rachaduras entre as paredes de madeira, onde a luz das velas não tocava, e eu podia jurar que via coisas se movendo no escuro. Quando finalmente adormeci, a última coisa que ouvi foi um sussurro silencioso, como eu já tinha ouvido antes. Os dias seguintes não foram melhores. Cada vez que íamos mais e mais para dentro da floresta, geralmente na direção das montanhas distantes, ficávamos congelados, a ponto de andar se tornar um desafio para mim. Não tenho ideia de como meu avô conseguia fazer isso na idade dele, mas ele nunca diminuiu o ritmo. E sempre voltávamos de mãos vazias. A cada noite a floresta ficava mais barulhenta, as sombras na cabana pareciam se aproximar mais da vela do que na noite anterior, e os sussurros pareciam ficar mais intensos também, tanto que comecei a entender palavras, embora nenhuma delas fosse em inglês, e se fossem em sueco, eu não conseguia entender o que estava ouvindo. Na terceira noite, perguntei ao Dana se também conseguia ouvir, e ele me disse para tentar não pensar nisso. Cada dia estava mais nublado do que o anterior. A luz do dia era apenas um tom mais claro de cinza. Começou a chegar ao ponto em que nossos próprios estoques de alimentos estavam diminuindo, e nossa necessidade de encontrar algo se tornou desesperadora. Começou a piorar no quinto dia. Começou a nevar. Não a simples neve branca e fofa que você vê mais ao sul, não. Eram flocos grandes, pesados e úmidos que pareciam mais pequenas bolas de neve caindo em todos os lugares, grudavam em tudo, pesando sobre nós e as árvores. O tempo todo, enquanto caminhávamos em uma floresta enevoada onde mal podíamos ver mais do que alguns metros, eu continuava jurando que conseguia ver coisas lá fora, pequenas formas sentadas em pedras e galhos de árvores que estariam lá em um momento e pareceriam desaparecer assim que eu olhasse diretamente para elas. Perguntei ao meu avô e ele me disse para não dar atenção, e apenas continuar andando. Quanto mais os dias passaram, mais delas eu via. Foi no 9º dia de tentativas e fracassos em nossas caçadas que retornamos para uma visão preocupante. Ao longo da linha de árvores que cercava a cabana, a alguns metros da cerca de arame farpado, havia uma série de pedras grandes pedras que chegavam até meu peito, a maioria tinha um formato estranho onde os topos se curvavam em uma direção. Todas estavam apontando para a cabana. Elas foram colocadas a cada poucos metros ao longo da linha de árvores, quase como uma cerca da própria floresta. Quando vimos isso, Dana parou e disse para arrumar as coisas, que íamos sair no amanhecer. Eu não ia discutir.
Mesmo quando passamos pela cerca e fechamos a porta, senti como se ainda estivéssemos sendo observados de algum lugar na neve. Estava escuro demais para ver qualquer uma das pequenas formas que nos seguiam sempre que saíamos, mas eu sabia que elas estavam lá. Dificilmente havia um momento em que não estavam. Não dormimos muito. Em algum momento no meio da noite, entre os ventos uivantes e o frio cortante, houve um estrondo ensurdecedor e a porta se partiu ao meio, com neve e geada voando para dentro e apagando a única vela antes mesmo de sabermos o que tinha acontecido. Houve um barulho de correria e depois de alguns segundos meu avô conseguiu acender uma pequena lanterna a óleo que ele tinha pendurado na parede. A mesa e as despensas estavam viradas, tudo o que não estava pregado estava quebrado ou espalhado pelo quarto. Perguntei se deveríamos ir embora agora. Ele me disse que era isso que eles queriam que fizéssemos, e que a gente devia esperar até o amanhecer. Foi a noite mais longa da minha vida. Ficamos sentados ali tremendo e olhando para a porta quebrada, a luz da lanterna mal mantendo a escuridão e quem sabe o que mais longe. Várias vezes pensei ter visto algo ali, do lado de fora da porta, observando. Quando vi o horizonte ficando mais claro, foi como acordar de um pesadelo. Só que o pesadelo ainda não tinha acabado. Pegamos o que não tinha sido quebrado e fomos em direção à civilização. A neve tinha parado, mas as nuvens ainda pesavam sobre nós, e levaria 3 dias até chegarmos à caminhonete. Nós nos movemos o mais rápido que podíamos, a neve era tão funda e grudenta que tínhamos que parar a cada quilômetro ou mais só para limpá-la, ela nos pesava mais do que nossas mochilas. Não sei o quão longe viajamos, só sei que não paramos e acho que não comemos até começar a escurecer. Dana disse para pegar o máximo de lenha que eu pudesse encontrar, precisaríamos de uma grande fogueira. E as árvores marcadas? Eu disse a ele, e ainda não tinha certeza se as coisas poderiam piorar. Dane-se, eles já estão com raiva, não vai importar muito agora. Naquela noite, fizemos uma fogueira enorme. Aposto que você conseguia ver de uma das montanhas, de tão brilhante que estava. Mesmo assim, podíamos ouvi-los lá fora, e os sussurros nunca paravam. De vez em quando, um galho ou pedra voava em nossa direção ou no fogo. Não foi uma noite tranquila. Cerca de 1 hora antes do amanhecer, a neve começou de novo. O segundo dia foi pior ainda. Com a neve de volta, aqueles pequenos idiotas ficaram corajosos e começaram a se aproximar. De vez em quando éramos atingidos por algo que caía dos galhos das árvores ou uma árvore no caminho caía e dificultava o progresso. Não andávamos, corríamos por aquelas florestas, não achava que conseguiria correr tanto, mas não me lembro de nenhum de nós ter parado. Nós conseguimos esbarrar em uma pequena clareira enquanto a luz estava desaparecendo novamente. Nós corremos e pegamos qualquer madeira que conseguimos encontrar e tentamos acender o fogo, mas a madeira estava molhada e não cooperava e as sombras começaram a se fechar, e nós podíamos ver as pequenas figuras se movendo na borda da nossa visão novamente. Eu acho que o Dana estava chegando no limite, porque ele pegou a pequena lanterna a óleo e a abriu, derramando óleo sobre os troncos e acendendo com o acendedor da lanterna. As sombras recuaram por um momento e eu acho que os pequenos monstros estavam sibilando para nós. Nós fomos deixados quase em paz naquela noite, eu sei lá por quê, talvez até eles precisem descansar um pouco. A neve ainda não tinha parado, então quando acordamos nós dois estávamos quase cobertos. Nós partimos antes do sol nascer, pois eu acho que o Dana não acreditava em nós para fazer o resto do caminho em apenas algumas horas de luz. A trilha era uma bagunça, árvores e pedras cobriam as trilhas e o mato estava tão cheio que não era muito melhor. Era lento e, claro, ainda estávamos sendo seguidos, ainda os avistávamos no limite da nossa visão, observando e sussurrando em sintonia com o vento. Eu não conseguia nem dizer qual era qual a essa altura, e às vezes ainda não sei. Por alguma razão, fomos deixados praticamente intocados no resto do caminho de volta, as más condições da trilha nos atrasaram a ponto de já estar escuro e ainda não termos chegado à caminhonete. O Dana não queria parar, ele disse que estávamos perto e não queríamos arriscar outra noite lá fora. Não tenho certeza de quando foi, mas finalmente saímos das árvores e entramos em uma estrada, seguimos por alguns minutos até que vimos o glorioso corcel que nos tiraria daquele lugar, coberto por alguns metros de neve.
Varremos a caçamba do caminhão, jogamos nossas coisas e fomos embora. Acho que nenhum de nós olhou para trás. Depois que voltamos para a cidade e ficamos em uma pousada para passar a noite, foi o melhor descanso da minha vida. Acordamos cedo e dirigimos por quase o dia inteiro até chegarmos ao aeroporto Eric Nelson. Quando voltamos, Dana ficou com minha família por um tempo, a pedido do meu pai. Não falamos muito sobre a viagem, apenas dissemos que precisávamos voltar para casa mais cedo. Naquela primavera, Dana foi embora e disse que voltaria para casa. Perguntei a ele o que diabos ele estava pensando em voltar para lá e ele me disse que tinha vivido naquela floresta por quase 20 anos, era sua casa e que ele ia ficar lá sim. Ele prometeu ligar ou visitar de vez em quando. Isso foi há 3 anos, nenhum de nós ouviu falar dele desde então. Meus pais estão convencidos de que ele faleceu. Eles provavelmente estão certos, mas eu não posso deixar de querer ter certeza. E é aí que chegamos hoje. Contei aos meus amigos sobre o que aconteceu naquele inverno, e eles realmente não acreditam. Não posso culpá-los. Mas estamos conversando há 1 ano sobre fazer uma viagem de acampamento e eu mencionei brincando que talvez devêssemos ir para a cabana do meu avô. Eles acharam que era uma ótima ideia. Estamos atualmente no Hotel Sky, em Whitehorse. Vamos sair amanhã de manhã. Ainda estou convencido de que isso é uma má ideia, mas quero saber o que aconteceu quando meu avô voltou para cá. Planejamos a viagem para durar um pouco menos de 1 mês e escolhemos o verão, pois acho que é mais seguro do que o inverno rigoroso como da última vez. Esta é a última história que postarei por um tempo. No início de setembro, vou abrir uma thread e contar a todos o que aconteceu, vou tirar fotos onde puder e trouxe várias baterias extras para meu telefone. Nos desejem sorte.